Ô Alexandre Simões, você falava aqui no intervalo, tá até fazendo uma matéria sobre isso, né? Da qualidade técnica. Você acha que a qualidade técnica é que foi o fundamental pro Atlético vencer e vencer bem igual ontem? Ô Romano, assim, a diferença técnica entre o Atlético e o Cuiabá é evidente, tá? Só que é interessante assim, porque o Cudê, ele tem a dificuldade, a maior dificuldade do Atlético na temporada até agora é a questão das laterais. As laterais têm sido o problema grave do Atlético até agora. Agora, o que é impressionante no jogo de ontem, eu estava fazendo as contas, qual time do futebol brasileiro tem um trio de atacantes, embora o Pavão tenha sido ali o ala direito nesse arranjo do Cudê com 3 zagueiros, né? 3 jogadores que disputaram a Copa do Mundo. O Flamengo tem Arrascaeta, Everton Ribeiro, o Pedro, o Vidal, mas mesmo assim... Não, mas no futebol brasileiro, ou no futebol sul-americano, se a gente pegar os 2 melhores times do momento, o Marcelo jogou, o Felipe Melo jogou, ok, mas, entendeu? O Palmeiras, sabe? Então, e jogar a Copa do Mundo representa muita qualidade, sabe? E eu acho que o grande desafio do Cudê é justamente conseguir fazer com que toda a qualidade que ele tem à disposição faça a diferença nos jogos. E isso foi o que aconteceu ontem. O jogo não estava fácil para o Galo. O que fez o jogo ficar fácil para o Atlético, pela goleada, foi justamente o quê? A qualidade no primeiro gol. A partir do primeiro gol, o Cuiabá estava até... Era você que estava comentando, né, o Edu? O Cuiabá estava até o Elton Silva... né, velocidade, o jogo tava amarrado. Não tinha finalização. Isso, aí de repente o primeiro gol saiu de quê? De qualidade. O segundo gol do Hulk é uma jogadaça do Vargas, e aí a força física do Hulk, ele sofre o pênalti. Então, esse tipo de situação, Romano, eu acho que ficou evidente que o desafio do Cudê é conseguir desaflorar toda a qualidade que ele tem. Apesar da diferença técnica até dos adversários, mas de toda forma, é impressionante. Não parece que o time que jogou contra o Botafogo, o clube que jogou contra o Botafogo no domingo, é o mesmo clube que jogou contra o Cuiabá ontem. Isso tem um lado positivo, tá? Mostra que os jogadores estão ao lado do treinador, e isso é muito importante. E não é nem pelo resultado, porque eu acho que o marco da passagem do Cudê pelo Atlético são 2 derrotas, pro Vasco e pro Atlético do Paraná. Eu acho que a partir das derrotas pro Vasco e pro Atlético do Paraná, o Atlético consegue um desempenho que ele não vinha tendo até então. Ele não vinha tendo o desempenho que ele teve, principalmente no jogo lá de Curitiba contra o Atlético do Paraná, quando ele perdeu de forma muito injusta na Copa Libertadores. E eu acho que a partir dali existe uma mudança. E eu acho que o jogo do Cuiabá foi importante, por quê? Porque o jogo do Cuiabá coloca o Botafogo como um ponto fora da curva desse novo momento. Eu acho que a temporada do Atlético pode ser dividida em 2, e o Botafogo, depois desse jogo do Cuiabá, aí pode ser um ponto fora da curva. A gente vai ver contra o Inter, é muito jogo, é muita competição, mas de toda forma, o Atlético se recuperou e voltou a viver o momento que ele vem, na minha opinião, desde 2 derrotas que foram muito sentidas contra o Vasco e o Atlético. Eu acho que a mudança de chave no Atlético veio depois da derrota pro Libertad. Contra o Vasco e contra o Atlético Paranaense, o Atlético já jogou bem, apesar de ter perdido os 2 jogos, né? Foram 30 e poucas finalizações no jogo, aliás, 26 num e 24 no outro. O goleiro do Vasco foi o melhor em campo, e o Bento foi o melhor em campo. Aquele pênalti esquisito, né, lá em Curitiba, mas enfim, a mudança pra mim foi aquele péssimo jogo contra o Libertad. O Atlético deu um chute no gol do meio de campo do Lemos e perdeu o jogo no Mineirão. Dali pra frente o Atlético fez bons jogos, independentemente do resultado. Eu falava aqui do jogo do Botafogo, foi um péssimo jogo, era pra ter sido goleado, e eu já chamava de ponto fora da curva antes do jogo contra o Cuiabá. E contra o Cuiabá o Atlético fez outro bom jogo, foi o jogo que o Atlético menos finalizou e mais fez gols. É aquela velha análise do desempenho e do resultado, e finalizou menos porque não precisou finalizar mais. Porque foi muito eficiente. E aí entra a qualidade. O primeiro gol do Atlético, além da qualidade, Simões, é uma jogada nitidamente trabalhada, né? Os 2 atacantes fazem uma corrida ao contrário para o meio de campo, arrasta a linha defensiva do Cuiabá, o Pavão
corre ao contrário. Ele corre pelo lado direito, faz o cruzamento e Johan entra como centroavante, ocupando o espaço dos dois atacantes que correram para trás. E dali para frente o Atlético aproveitou, além da qualidade, o espaço que o Cuiabá deu. E sempre vem aquela outra conversa. Mas ganhou do Cuiabá, né? É a mesma conversa que veio com o Milionários, por exemplo, e quando foi eliminado pelo Atlético era um time abaixo da crítica, mas que de repente no sorteio da Sul-Americana virou um bicho-papão, né? Nossa, o Milionários, grande adversário do grupo do América. Eu acho que é um pouquinho, aliás, eu acho que é um muitinho de má vontade também em muitas análises.